Online. E aí, gente, tudo bom? Olá, olá. Vocês estão me ouvindo bem? Legal, legal. Gente, sejam muito bem-vindos, tá? A essa live. Eu vou chamar essa live aqui de carinhosamente de grupo de estudos como desenhar tibs. E o objetivo dessa live é mostrar para vocês um pouco do meu processo de estudo e de preparação de novos materiais para quem quer aprender a desenhar tibs. Beleza? O aplicativo que eu vou usar hoje vai ser o Ibis Paint X. Lá em cima, cadê? Aqui desse lado, depois da logo, vocês podem ver as configurações não. Os meus dispositivos que eu uso um Samsung Tab S6 e o aplicativo Ibis Paint X, tá bom? Então, a gente vai passar aqui uma horinha desenhando, batendo papo e eu explicando para vocês como é que funciona o processo básico de desenho em estilo Tibi. Tá, vamos lá. Toda vez que eu estou pensando em desenhar algum tibi, eu penso na proporção do corpo dele. Qual vai ser essa proporção? Geralmente a proporção de um tibi, ela é mais ou menos assim. Então vamos lá. Geralmente, na hora que eu estou desenhando um tibi, eu penso o seguinte: uma das principais características do Tibi é o tamanho do corpo dele perante a cabeça. O Tibi ele é um estilo de desenho derivado do mangá e do anime, onde o principal objetivo dele é apresentar cenas às vezes mais infantis ou às vezes mais engraçadas. Então, muitos autores utilizam esse estilo de desenho para fazer cenas cômicas, para fazer cenas que distorcem um pouquinho o padrão. E eu vejo também muita gente utilizando hoje Tibis, esse estilo de desenho, para fazer jogos, para fazer arte de jogos digitais e também várias encomendas para pessoas que gostam, para casais, para famílias. Geralmente é um público interessante que consome bastante Tibi. Tá? Então, toda vez que eu estou pensando em fazer os meus chips, o que eu idealizo na minha folha de papel? Geralmente, o que eu consigo idealizar na folha de papel? Primeiro é o tamanho dele. Como eu falei, o Tibia ele tem uma proporção diferente de um desenho de anatomia normal. Então, o Tibia ele geralmente tem uma proporção corporal do tamanho de uma cabeça. Ou seja, essa mesma cabeça que eu tenho aqui, eu vou copiar ela, botar ela aqui do lado.
Então vamos lá. Essa mesma cabeça aqui que eu fiz, deixa eu até mudar a cor dela para ficar melhor, para vocês entenderem. Pronto. Essa mesma cabeça que eu fiz aqui, eu vou ter um corpo com o tamanho aproximado de uma outra cabeça. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar aquela cabeça, duplicar ela e trazer aquela aqui para baixo. O que isso está querendo me falar? Está querendo me falar que eu tenho aqui mais ou menos o tamanho da estrutura corporal do meu Tibi. Se o Tibi ele possui características que deixam o personagem mais infantil, às vezes mais cômico, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o corpo dele comparado ao tamanho da cabeça. Então, eu vou deixar que o corpinho dele fique exatamente ou aproximadamente do tamanho de uma cabeça. Existem várias variações, existem diversas variações de tibis que possuem um tamanho diferente, tá? Comparado de um desenho para o outro. E eu vou mostrar aqui para vocês na prática como é que a gente pode fazer isso, tá? Então, toda hora que eu estou idealizando esse meu tibi, eu gosto de começar a planejar o corpinho dele dessa forma. Eu posso pegar aqui o tamanho dessa cabeça. Aqui, ó. Aqui eu tenho o tamanho de uma cabeça. E eu posso pegar o tamanho aqui dessa segunda cabeça. O que dá para fazer aqui? Eu posso visualizar onde eu vou inserir alguns elementos do corpo do meu tibi. Então, como eu tenho aqui aproximadamente o tamanho dele de duas cabeças, eu já tenho uma cabeça já fazendo parte da composição corporal dele, o que eu faço? Eu posso começar a desenhar esse meu tibi usando como referência essa cabeça. Então, eu posso falar assim, que metade da cabeça que está embaixo, a metade vai ser mais ou menos bem aqui, mais um pouquinho para cima. A metade da cabeça desse tipo vai ser mais ou menos por aqui, ó. Na verdade, ela vai ser um pouquinho mais para cima. Deixa eu botar mais para cima aqui. Ela vai ser mais ou menos desse tamanho. Eu vou até mudar aqui a cor também dessa... Pronto. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma estrutura que vai me possibilitar planejar o corpinho desse tibi, tá? Onde quer que seja. Desde que ele esteja em pé, tá? Posso fazer aqui o pescocinho dele. E nessa linha aqui do meio, não, Anderson, não tenho curso grátis. Tinha, mas não tenho mais. Tirei ele do ar. Ele não ficava no ar por muito tempo. Tá? Então, o que eu consigo fazer aqui? Aqui na minha tela, eu tenho aqui dividido essa parte do corpo em duas partes. Eu dividi ela no meio. E aqui nessa parte do meio, eu posso fazer a cintura do meu tibi. Mas para isso, eu tenho que identificar o eixo vertical aqui dessa cabecinha dele. Que eu vou pegar bem aqui, ó. O centro do rosto dele é mais ou menos aqui. É mais ou menos aqui. E eu traço ele até o chão, até o final. Aquela minha proporção. Já aqui eu tenho duas linhas que vão me servir muito bem. Na verdade, são 4 linhas, né? Eu tenho essa linha aqui definindo o final do rosto ou o começo do corpo. Eu tenho essa outra linha definindo a base, tá? A base do corpinho do tibi. E eu adicionei mais outras 2 linhas. Essa linha do meio do corpo dele. E essa linha aqui da metade da cabeça dele. Que ela vai me dar o eixo vertical certinho, tá? A partir daqui, eu consigo fazer diversas coisas, tá? Eu posso fazer aqui
já definir como vai ser a estrutura corporal do Tibi. Então, sempre que eu estou definindo essa estrutura corporal, tem duas coisas que eu levo em consideração. Quais são essas duas coisas? Eu geralmente faço um círculo, tá? Eu geralmente gosto de fazer um círculo aqui nessa parte da cintura. Deixo ela bem alinhada aqui com aquele eixo horizontal e vertical. E a partir daqui eu defino o desenho do torso. Tá? Como é que eu defino esse desenho do torso? Geralmente o Tibi ele é um desenho mais delicado. E o que acontece? Eu parto da cintura e levo ele em direção ao pescoço. Tá? Então o que eu faço? Eu faço aqui, ó. Pego aqui desse ponto lateral da cintura e eu posso fazer, a partir daqui, eu posso fazer o formato do meu torso. Para ele ficar mais ou menos assim. Agora, vamos partir para algumas adequações desse torso que eu posso utilizar de maneiras diferentes conforme o desenho que eu estiver planejando. Deixa eu copiar ele aqui, tirar essas outras formas do lado. Deixa eu copiar e colar. Então aqui, ó, eu tenho esse torso. E o que acontece com esse torso? Ele tem um formato parecendo uma pera, não é? Por que parecendo uma pera? Ele tem a base maior, tá? E a parte superior ela é menor. E ele fica acabando parecendo uma pera, né? Essa parte aqui do torso. E esse formato que sai do quadril, ele acaba afunilando próximo do queixo. Eu não afunilo exatamente até o queixo nesse estilo de Tibi. Existem vários outros estilos de anatomia de Tibi, mas nesse estilo eu acabo não afunilando até o pescoço, porque justamente essa parada que eu fiz aqui não é nem uma reta, mas uma curva, que ela vai limitar o torso, ela vai servir como os ombros do Tibi, tá? Ela vai servir aqui como os ombros do Tibi para que eu possa alinhar os ombros e depois, posteriormente, os braços e mãos do Tibi, tá bom? Então, eu tenho aqui várias formas de customizar esse torso do Tibi. Eu posso também fazer o seguinte, eu posso, ao invés de tentar fazer ele no formato de pera, eu posso fazer ele no formato de uma pera invertida, tá? Como é que é essa pera invertida? É exatamente o contrário, ela é de cabeça para baixo. Então, tá aqui até uma folhinha nessa pera. E eu posso fazer ela virada ao contrário. E como é que isso fica no nosso torso? Vamos lá, vamos sempre tentar preservar aqui o círculo da cintura dele. Esse círculo eu já tenho algumas coisas para considerar para vocês. Então aqui eu tenho o círculo da cintura dele. O que eu posso fazer? Ao invés de deixar mais afunilado nessa parte dos ombros, eu posso expandir ele dessa forma. E aí, ó, suavizar os cantos e fazer um leve arco aberto aqui, sem formar necessariamente uma reta, tá? Sem formar aqui necessariamente uma reta nessa altura do ombro. Deixa eu trazer ele mais pro ladinho. E aí, as principais características que eu tenho agora serão de um Tibi com o ombro mais largo. Aqui, ó. Em vez de fazer aquele afunilamento, ele sai do círculo para fazer tipo uma taça, para ele ficar aberto em cima.
que geralmente o pessoal chama de ombros largos. E esses tipos de... Deixa eu botar aqui centralizado. Acaba que esses dois tipos básicos de torso, ele acaba me ajudando. Existem outros, tá? Existem outros formatos, mas eu queria explicar logo para vocês. Queria começar explicando para vocês esses dois formatos aqui, porque são os que eu mais uso nas minhas ilustrações, tá? De cara, existem outros formatos mais personalizados, mas de cara são os formatos que eu mais uso quando eu estou desenhando os meus chips. Tá vendo só tudo certo com a live. Vamos lá, gente. Então, outra coisa que eu gosto de fazer é brincar um pouquinho com esses torsos, tá? Eu posso, desde usar esse torso mais afunilado em cima, quanto mais afunilado embaixo. Qual é a diferença? Eu gosto de usar esse torso de cima aqui, que eu posso chamar até de principal, porque eu acabo usando ele muito mais vezes. Esse bem aqui, ó. O modelo 1, eu acabo usando para a maioria esmagadora dos meus chips. Quando eu estou fazendo um personagem um pouquinho mais robusto, um pouquinho mais forte, que precise ter detalhes maiores aqui na parte do peitoral dele, eu faço esse segundo tipo de modelo, tá? Então eu acabo fazendo esses dois tipos de modelo para me ajudar nessa estrutura corporal. Outra coisa que é interessante também é que esse círculo do meio, ele vai definir muito da proporção da estrutura corporal do tibi. Quanto maior esse círculo, mais rechonchudinho, mais entroncadinho vai ser esse tibi, tá? Ele vai precisar ter braços e pernas mais grossos, porque se você deixar o bracinho dele fino, com uma estrutura corporal muito grande, acaba que não vai combinar, tá? E para isso, eu vou mostrar para vocês aqui como é que fica mais ou menos essa estrutura corporal do tibi, tá? Para isso, eu vou duplicar esse meu tibi, duplicar ele aqui, e ao invés de utilizar aquele formato mais afunilado, eu vou deixar ele com formato mais aberto. Desse jeito aqui, ó. Eu vou apagar o resto aqui. Perceba que é só alterar a forma básica do torso que eu já tenho aqui um tibi visualmente diferente, tá? Então eu posso brincar com essas formas para fazer o torso, lembrando sempre que eu tenho que ter aqui os ombros. Esse tibi que tá bem aqui, ó, esse tibi, o tibi 1, tibi 2. O tibi 1, o que acontece com ele? O tibi 1, ele vai aparentar ser um tibi mais delicado. Então, geralmente eu uso para fazer tibis que não são tão fortes, que não precisam ser muito robustos, mas ele precisa ter um aspecto um pouquinho mais delicado, tá? Já o segundo, o meu segundo tibi, ele vai me ajudar a fazer personagens mais robustos, mais fortes, né? Que precisam mostrar um bom desenvolvimento no peitoral e braços também. Outra coisa que eu queria levar em consideração para ensinar para vocês nessa etapa inicial é o seguinte: quanto maior for o círculo, esse círculo bem aqui, quanto maior for esse círculo ou menor for ele, eu vou ter estruturas diferentes. Basicamente, esses círculos, eu não vou passar aqui para vocês um tamanho exato, mas basicamente é o seguinte: quando vocês aumentam esse círculo de baixo, geralmente você tende também a afinar, ou se você aumenta esse círculo de baixo, o que acontece?
você tende a deixar os membros mais grossos, tá? Para que ele combine com a proporção do círculo. Se você deixar esse círculo muito pequeno, como é esse outro caso aqui, e que também não vai combinar com o torso, você tem que, se você deixar esse círculo menor, é interessante que você deixe os bracinhos também menores, tá? Aqui eu fiz uma inversão, porque geralmente, na maioria das vezes, não fica interessante fazer um torso grande com o círculo central da barriga do tibi pequeno, porque o torso já é grande, então ele vai precisar de braços fortes para combinar com a estrutura corporal do tibi de vocês. Então aqui eu faria exatamente o contrário. Ó. Deixa eu apagar aqui. Se eu fosse usar o círculo, se eu fosse usar o círculo menor, eu faria braços mais finos. E pernas também. Se eu fosse usar esse círculo maior, se eu fosse expandir o tamanho dele, eu usaria membros, que pode ser perna e braço, membros mais grossos, tá? Então, quando você está planejando seu time, é esse círculo que eu acabo utilizando para definir a espessura da cintura dele, ele acaba sendo de fundamental importância para eu definir se o estilo do meu desenho vai ser mais robusto ou mais fino. Vitor, a live não vai ficar salva, tá? Tô pensando ainda como é que eu vou distribuir essa live. Provavelmente vai ser no e-book que eu vou lançar a semana que vem. Dandara tá perguntando se dá para salvar pelo Ibispaint. Ele salva automaticamente. Se você voltar aqui na galeria, ó, ele vai salvando e aí você tem inclusive o replay de tudo aquilo que você desenhou. Ó. Wagner, tem sim uma estrutura para fazer o corpo de mulheres que tenham mais curva. E aí você vai mexer nesse círculozinho do quadril e no torso, tá? A gente vai fazer isso daqui a pouco. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a brincar aqui e terminar de fazer aquele exemplo que eu estava mostrando para vocês. Daquele tibi lá do começo. Vamos lá. Agora que eu tenho aqui definida a figura geométrica que vai me dar toda a base para o torso e para o corpo dele, eu posso conectar as pernas e os braços. As pernas e os braços do tibi, eles são muito simples, tá? O tibi, por si só, ele é um estilo de desenho que ele, em certa parte, ele é simples, mas ele apresenta complexidade na hora do desenvolvimento dele, na hora da criação de poses mais dinâmicas, de situações diferentes, porque o movimento do braço dele é limitado, tá? A anatomia do tibi, ela é toda deformada para que a gente possa deixar ele bem mais fofo e bem mais carinhoso. Mas a ideia aqui é que o fato de deixar ele mais carinhoso, mais fofo, deixar ele mais parecido com o bebê, acaba limitando o raio de ação do tibi. Ou seja, aqui eu não vou ter braços que vão necessariamente alcançar uma coisa muito alta além da minha cabeça. Geralmente, se eu forçar um pouquinho na anatomia, eu consigo fazer que o tibi segure a cabeça dele. Porque os bracinhos dele vão ser muito curtos para que a gente possa criar uma pose exatamente igual de uma anatomia normal. E é nisso que eu procuro aprofundar no curso. Como tu pode adaptar o tibi para ele fazer qualquer coisa, ou então a maioria das coisas, nesse corpinho pequeno. Tá? Então aqui, quando eu estou fazendo esse tibi, eu já penso no seguinte,
se eu tenho a estrutura corporal, vou passar para os bracinhos. Os braços, eu costumo fazer ele de uma maneira bem simples, que eu vou fazer aqui e depois a gente vai refinando esse bracinho com o passar do tempo. Então vamos lá. Eu gosto de deixar o braço para eu ter uma noção geral, eu gosto de dar o raio, eu gosto de dar ação para esse braço. No máximo, se ele estiver esticado, até mais ou menos aqui na sua cintura, tá? Posso deixar ele um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima? Pode. É questão de estilo, mas proporcionalmente eu acho que ele fica legal. Proporcionalmente eu acho que ele fica legal quando ele tá beirando ali essa linha que eu pontilhei de rosa, que é a linha do centro do corpinho dele. Então eu gosto de deixar ele ali porque eu tenho uma noção a noção que eu tenho é que o tibi fica bem mais proporcional do que se eu deixar ele com o braço muito grande. E aí é uma coisa que vocês podem ter dificuldade quem está começando, inclusive não só quem está começando, eu acabo vendo em outras pessoas quando deixa o bracinho muito comprido acaba fazendo com que a perninha desse tibi fique mais, como é que eu posso falar, fique mais curvada, e acaba que se o tibi ficar ereto, a mão dele vai ficar muito comprida. Ele nem vai parecer um tipo de humano, vai parecer um tipo de outra coisa. Mas vamos lá, vamos começar a rascunhar e definir onde pode ficar onde pode ficar os membros desse tibi. E aí, para fazer esses membros, eu gosto de fazer sempre o espaço onde os ombros vão ficar, tá? E esse espaço, ele não é um espaço obrigatório, mas na verdade ele é um ponto de referência que eu acabo utilizando para fazer alguns volumes do ombro. Então, ele não necessariamente faz parte obrigatoriamente da estrutura básica, mas ele me ajuda a ter essa noção de movimento, tá? De movimento e de volume de ombro. Então, o que eu gosto de fazer? Eu faço 2 círculos bem suaves, e tudo que eu estou mostrando aqui dá para fazer no papel também, tá? 2 círculos bem suaves aqui no ombrinho dele, tá? A partir daqui, eu vou puxar os membros desse tibi. Aqui na cintura, eu poderia também fazer a mesma coisa. Eu poderia fazer aqui, ó. Só que, como no meu caso, nesse exemplo que eu estou botando, acaba que esse círculo fica dentro dessa bolinha, eu acabo nem usando. Mas se vocês quiserem, eu posso deixar aqui, ó, só pontilhado para vocês verem onde eu botaria esse círculo, mas eu acabo não inserindo porque, enfim, a referência visual ela é tão simplificada que eu já consigo montar as perninhas do meu tibi onde quer que ele esteja. Então, quando eu estou fazendo, depois que eu faço o ombrinho do tibi, o que eu gosto de fazer é já definir onde vão estar as pernas, tá? E a perninha do tibi também é uma coisa muito simples de se fazer. O que eu estou fazendo? Eu estou passando quase que um arco, tá? Nas perninhas dele, para chegar até o chão. Até o chão, que é aquele espaço que eu defini, que é o final da segunda cabeça do tibi aqui do lado, ó. É o final dessa segunda cabeça aqui do lado. Então, eu posso fazer os pés do meu tibi, as perninhas, indo até lá. Indo até lá. Qual é a dica que eu dou para vocês quando estiverem fazendo as perninhas, ó? É não encostar uma perninha aqui na outra. Eu vou pegar um outro exemplo aqui, ó. Deixa eu deixar aqui não visível. Então vamos lá. Quando eu estou planejando a perninha do meu tibi, deixa eu fazer um círculo aqui, fazer aquele torso, que eu vou repetir várias vezes aqui. E aqui, ó, se eu fosse dividir ter aquela noção de eixo vertical e eixo horizontal, deixa eu pegar aqui, vai ficar mais ou menos aqui, ó. Então aqui tem toda aquela etapa anterior que a gente fez utilizando o torso do tibi. E aí, eu tenho toda aquela etapa utilizando o torso do tibi e eu começo a pegar as pernas e descê-las até aqui, ó.
até essa linha. Dá para descer de diversas formas. Dá para descer um pouquinho mais aberta e um pouquinho mais fechada. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu até duplicar aqui. Vou duplicar essa forma para que a gente possa desenhar na mesma tela. Aqui, ó. Uma forma eu vou deixar mais para cá. E a outra forma eu vou deixá-la mais para cá. Tudo bem? Agora eu vou desenhar em cima das duas. Na primeira forma, eu posso deixar a perna do chibi um pouquinho mais aberta e um pouquinho mais fechada. Também é uma coisa que eu gosto de caracterizar nos meus chibis, é que quanto mais fechada a perninha, ele dá um ar. Eu não sei te dizer exatamente se ele vai dar esse ar porque é o formato da perna, ou se vários autores já utilizaram esse tipo de perninha mais fechada para destacar a personalidade de alguém tímido, tá? Então, geralmente, quando a gente está vendo aqueles animes, quando a gente está vendo desenhos de mangá, e a gente vê uma pessoa muito mais tímida, que talvez possa até ser uma questão de expressão corporal, né? Uma pessoa mais tímida, o que acontece? Ela é mais retraída, tá? Os ombros dela ficam mais retraídos, tá? Em vez de ser ombros mais abertos, ficam mais retraídos. Geralmente o personagem está olhando para baixo, e pode ser duas coisas. Ou a gente pode também ver isso na vida real. Ou quando a pessoa é muito tímida, ela às vezes está muito nervosa, ela acaba não sabendo o que fazer com as mãos, né? Então começa a segurar as mãos, começa a esconder as mãos. Eu tinha muito isso quando eu era pequeno. Eu passava pelas pessoas e eu ficava muito incomodado com o que eu fazia com as mãos quando eu era pequeno. Então, às vezes, quando eu passava, quando eu cruzava uma pessoa e eu via exatamente que não tinha mais ninguém, só tinha eu e aquela pessoa no colégio, e a gente se cruzava, eu nem conhecia a pessoa, a gente se cruzava, eu ficava meio nervoso, eu não sabia fazer com as mãos, eu começava a mexer o meu dedo assim, às vezes eu botava no bolso. Então, essa expressão corporal também é válida no TIB, porque geralmente, quando a gente está vendo, geralmente aqueles alunos são mais tímidos em animes de colégio e tem aquela cena do Chibi, ou então algum artista desenhando Chibi, em vez de fazer perninhas abertas, que dá a noção de confiança, até uma questão de expressão corporal. Quando você está mais retraído, quer dizer que você está talvez acuado, inseguro, mas quando você está mais aberto, com os ombros mais abertos, cabeça levantada, quer dizer que você tem domínio da situação, geralmente, né? Não sou um leitor corporal experiente, mas geralmente quando você está mais aberto, cabeça para cima, quer dizer que você está mais confiante com aquela situação, não confiante sobre a vida ou sobre algum assunto específico, mas confiante naquela situação, né? Quando você está num elevador, por exemplo, se você estiver mais encurvado, isso é personalidade de cada pessoa, às vezes você seja mais tímido ou esteja menos confiante. Quando você está olhando para cima, isso dá a entender, dá uma noção de que você está mais confiante sobre alguma coisa, e a gente passa isso para o TIB, tá? Então, o próprio torso que eu mostrei para vocês aqui, aquela própria variação de torso, ela tem muito disso, né? O TIB ele pode estar um pouquinho mais envergonhado, que como ele é voltado mais para aquela didática mais infantil, acho que até faz sentido. Tu tá conhecendo as coisas, então fica um pouquinho mais acuado. Ou tu pode deixar o torso do time maior para que ele fique mais confiante. Não precisa deixar ele também desse tamanho, caso você queira fazer um time com uma proporção menor, mas um pouco mais confiante. Você pode fazer sim com o exemplo número 1, mas deixar a perninha mais aberta, deixar os braços mais abertos, para simbolizar que esse time tem mais confiança ou não, tá? E para isso, deixa eu voltar aqui naqueles nossos exemplos, vamos começar a desenhar em cima deles. Eu tenho aqui dois jeitos que geralmente são a base para eu fazer muitos dos chibis que eu faço, tá? Ou eu faço ele com as perninhas, cadê aqui, ó? Deixa eu ver. Ou eu faço ele com as perninhas cruzadas, ou então quase fechadas, ou eu faço com a perninha mais aberta, levando em consideração a personalidade do personagem que você quer fazer, tá? Que você quer criar. Lembrando do que eu falei ainda agora. Quanto mais encurvado, quanto mais
para dentro, quanto mais os membros estão direcionados para dentro, talvez mais tímido ou menos confiante seja esse time. Quanto mais aberto, talvez mais confiante seja aquele time. Talvez não seja nem a questão de ser confiante ou não na personalidade, mas isso dá identidade, dá características para o desenho que as pessoas vão começar a assimilar, por mais que você ache que é só deixar a perna aberta ou fechada, mas isso faz diferença em como as pessoas estão vendo o teu desenho. Deixa eu ver aqui os comentários para ver se tem alguém perguntando alguma coisa. E aí, Luciano, tudo bom? E aí, Érica, tudo bom? Como é que tá? Então, beleza. Vamos lá. Primeiro exemplo que eu vou fazer são perninhas mais fechadinhas, como eu mostrei no exemplo anterior. Para isso, eu vou fazer uma curva assim. Como eu fiz a curva saindo da cintura, indo para o torso, eu vou fazer a mesma coisa, só que invertido. Eu vou sair da cintura e ir para a perna, mas ela vai fazer esse tipo de movimento. Aqui, ó. Tô fazendo a camada errada. Aqui, ó. Ele acaba vindo pra cá, ó. Ele vem pra cá. Deixa eu até fazer de uma cor diferente. Ó, ele vai acabar fazendo isso aqui, ó. E ele meio que vai espelhar a parte de cima, né? Dá pra ver que ele tá quase espelhando a parte de cima. Ele só não vai espelhar porque a gente vai fazer as definições do pezinho, ó. Essa aqui é a estrutura básica, eu não tô botando volume ainda. Volume eu vou mostrar pra vocês em uma outra live. Mas aqui, ó, eu tenho as perninhas desse tibi. Os pezinhos dele são bem simples de se fazer nessa estrutura básica. Depois você pode ir personalizando ela depois que desenhar a estrutura básica. Aqui, ó, eu vou fazer desse jeito. Não tem nenhuma especificação ou característica agora. E o que eu faço na hora de subir? Na hora que eu estou subindo esse traço do pezinho, eu tenho que levar em consideração o seguinte, que lá na parte da virilha, mais ou menos bem aqui, ó, onde tem o encontro do meu eixo vertical e o meu círculo, eu posso dar um espaçamento para o tíbio aqui, para a virilha dele. O que eu posso fazer? Boto um espaçamento bem pequenininho aqui e aí trago o pezinho para cá. E aí eu posso suavizar aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu já tenho uma estrutura de perninha do tíbio e depois a gente vai ver como a gente pode flexionar essa perninha para que a gente construa poses diferentes. Mas provavelmente isso vai ficar para uma outra live, para um outro grupo de estudos. Já no segundo caso, eu posso fazer diferente. Em vez de fazer ela mais afunilada para o centro, né, eu posso fazer ela mais aberta. E em vez de fazer esse traço aqui buscando o centro, eu vou fazer o seguinte. Eu posso, inclusive, fazer com que essa minha linha aqui do círculo, ó, ela tenha continuidade. Estão vendo? Aqui, ó, dessa forma. Para isso, eu vou acabar fazendo um tibi com a perninha mais aberta, ó. Tá? Essas são duas formas de fazer a perninha do tíbio. Deixa eu apagar essa parte aqui. Se aqui do lado tinha tíbios com as perninhas mais voltadas para o centro, né, para esse meu eixo vertical, aqui eu vou separar elas, deixar elas acompanhando aquele meu primeiro traço, que vai ficar
tudo bem mais aberto, ó. E aqui é o contrário, aqui são perninhas para ambos os lados, tá bom? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso agora nos membros superiores? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui esses meus exemplos, deixa eu voltar ao meu tib lá do começo, porque agora a gente vai começar a posicionar os braços desse tib, tá bom? Então, geralmente eu gosto de posicionar fazendo uma linha reta, ou quase que um arco. Essa aqui é a estrutura básica, depois a gente pode fazer as articulações do tib, mas para isso, ó, eu posso construir uma linha reta, ou eu posso fazer uma coisa muito semelhante ao que eu fiz com os braços, ou com as pernas. Eu posso definir aqui onde vai ficar cada bracinho, e a partir daqui, ó, eu vou encontrar cada parte do braço, externa ou interna, vai encontrar a parte externa ou interna daquele círculo. Aqui, ó, venho daqui e vou por aqui. A ideia é que esses bracinhos, eles consigam fazer uma coisa parecida com a perna. O que que é? Vocês repararam que a perna do tib, ela tem... Deixa eu botar isso aqui em outra camada. Não sei se vocês repararam, mas a perna do tib, ela faz isso aqui, ó. Geralmente ela faz isso. Aqui eu tenho uma leve abertura, tá? Aqui, ó. Eu tenho aqui esse espaço certamente menor do que essa abertura aqui. E a minha perna, ela vai fazendo isso aqui. Ela vai abrindo até chegar na virilha. O braço, eu vou fazer a mesma coisa. Ele vai abrindo, só que esse abrindo é muito pouco, tá? Ele tem que ser quase paralelo. Ele é muito pouco. Dá pra ver aqui que ele não faz... Ele não é um braço, nesse exemplo que eu fiz, ele não é um braço que ele abre muito. Ele é quase paralelo, que ele vai deixando uma curva, mas, obviamente, essa minha área aqui, ela é bem maior do que essa outra área aqui de baixo. Isso aí dá pra conferir, né? E a partir daqui eu começo a desenhar melhor o meu tib. Vamos passar para aquele outro exemplo? Esse exemplo bem aqui. A partir do momento que eu fiz a perninha desse tib, eu já consigo fazer o quê? Os braços. Para isso, eu posso posicionar os meus círculos aqui no ombro, para que esse meu braço ele saia a partir daqui, ó. E aqui eu estou falando só da estrutura básica, porque também posso fazer com que esse braço ele fique para trás. Aparentemente ele parece estar para frente, mas eu vou mudar isso quando eu for fazer o detalhamento desse tib. Então, eu posso fazer desde de personagens assim, como eu também posso dar uma dobradura, posso botar alguma articulação nesse ombro já nesse momento, tá? Então, para fazer isso, vamos partir para um treino mais livre. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu fazer isso aqui. Pronto. Vou diminuir esse tamanho. Eu vou separar esses dois exemplos aqui um pouquinho. Porque eu quero ter espaço para fazer o bracinho do outro. Já no outro... Cadê? Perfeito. Já no outro, eu até posso deixar ele mais aberto. Lembrando que o tib, quando ele abre o braço, ele não vai abrir, por exemplo, o braço, se ele estiver mais aberto, ele não vai acontecer isso aqui, ó. Se o braço está mais aberto, não acontece isso. O que é isso? Isso que eu estou mostrando é que não acontece
que o bracinho dele vai terminar na mesma direção, na mesma altura do outro, já porque ele está mais aberto. O que vai acontecer? Você vai ter um raio de ação, tá? O teu braço está conectado no teu ombro. O meu braço, se ele estiver esticado para baixo, ele vai atingir uma altura. Só que se ele for rotacionando para esse lado aqui, o que vai acontecer? O raio do meu braço ele vai ser proporcional, exatamente, o raio do meu braço vai ser proporcional ao centro e ao comprimento do meu braço. Então não faz sentido eu ter o meu braço esticado para baixo se ele estiver muito lá embaixo. Faz sentido que ele vá perdendo distância para baixo, só que o meu raio continue. Vai acontecer mais ou menos isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar numa outra camada. Vai acontecer isso aqui, ó. Deixa eu fazer aqui um tib rapidinho, uma estrutura básica de um tib. Imagina que você está fazendo o seu tib, começou a criar toda a estrutura básica dele, né? E agora chegou a hora de movimentar o braço desse tib. Chegou a hora de movimentar o bracinho desse tib. Como é que a gente pode fazer isso? Dá para fazer isso de algumas formas. Mas eu quero que vocês visualizem esse exemplo que eu vou dar aqui para vocês entenderem qual é o raio de ação de um tib que está virado para frente. Para isso, deixa eu pegar aqui, ó. Eu sei que eu quero que o braço do meu tib ele fique até mais ou menos próximo da cintura, né? Quando ele estiver para baixo. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a minha ferramenta de preencher, vou pegar aqui o rosa, numa camada abaixo, vou botar aqui uma opacidade de 30. O que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer um círculo a partir do ombro do meu tib. E o raio. E o raio, eu sempre estava confundindo raio com diâmetro, mas o raio do círculo de ação desse tib, ele vai partir do ombro até o final do braço, que é mais ou menos até ali a cintura. E essa aqui vai ser uma dica para você ter essa noção de até onde você pode levar, até onde você pode botar ou então posicionar o bracinho do teu tib. Vamos lá fazer uma brincadeira aqui para vocês entenderem o conceito. Deixa eu criar aqui um círculo. Não é aqui. Deixa eu criar aqui um círculo e eu vou criar, ó. No Ibis Paint é bem simples de fazer isso. Eu posso pegar aqui do centro desse círculo e eu vou aumentando aqui até mais ou menos, ó, até mais ou menos o meio da cintura dele. Aqui, tá? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Estou querendo mostrar para vocês exatamente isso aqui. Que na hora que você estiver fazendo a rotação do seu tib, tem que tomar cuidado com o seguinte. Se o bracinho dele vem até aqui, quando ele está normal, digamos que seja isso, mas eu achei até um pouquinho mais para... Até um pouquinho mais... Um pouquinho mais para baixo. Isso. O que eu estou querendo falar aqui? Eu estou querendo falar que o braço do meu tib ele vai partir daqui, ó, desse xizinho que eu acabei de botar para cá, e ele vai poder ir em todas as direções, respeitando a área de ação dele. Tá? Então vamos lá. Aqui dentro desse círculo, eu posso fazer com que o braço direito desse tib possa ir para várias direções. Então vamos lá. Aqui eu estava desenhando ele assim, né? Ele mais ou menos assim, vindo... Desenhando a camada errada.
fez ele vindo até mais ou menos bem aqui. De um jeito. Para eu deixar que esse tibe fique proporcional, fique uniforme, que ele comece a se movimentar de uma forma lógica, eu não posso fazer, ó, ele veio até mais ou menos por aqui, eu não posso fazer com que o outro braço que eu fizer, ele venha, se ele estiver mais aberto, ele venha para cá, porque isso aqui vai fugir do meu raio de ação, o diâmetro de ação, que são os dois lados, né? Dá para ir tanto para esse lado aqui, ó, quanto para esse outro lado. O bracinho do tipo pode fazer tudo isso. E aqui a gente vai fazer um pequeno experimento para vocês visualizarem como a gente pode criar esse bracinho em diversas posições. Vamos lá. Eu posso fazer o bracinho virado para cá. Posso fazer outro bracinho para cá, ó. E lembra que eu falei que às vezes é difícil adaptar o tipo para que ele segura na cabeça? Justamente por isso, porque o raio de ação desse bracinho, ele é limitado, ele vai até mais ou menos o começo do rosto. Então, no curso Como Desenhar Tipos, eu ensino várias maneiras de você adaptar a expressão corporal para que você possa fazer ele segurando mais próximo da cabeça possível, ou então fazendo outras ações que geralmente a anatomia limitada do time não deixa, tá? Mas, em regra geral, você não vai precisar fazer isso. Na maioria das vezes, você não vai precisar fazer isso, a não ser que você queira especificar e detalhar e customizar uma cena bem específica. Então, ó, posso mandar para esse lado aqui, posso mandar inclusive para esse lado, lembrando sempre de fazer aqui, ó, aquela abertura para chegar. Posso mandar ele inclusive para esse lado. Agora que vocês conseguiram visualizar o raio de ação, eu vou começar a fazer uma limpeza aqui para que vocês possam visualizar melhor por onde vai o bracinho desse tibe. Vou pegar um branco. Aqui, ó, o bracinho do tibe vindo para cá. Para esse lado aqui. E último exemplo. Cadê o último exemplo? Pra cá. Então aqui, ó, eu posso ter vários exemplos de como eu posso movimentar o bracinho do meu tibe para um lado e para o outro. Vamos brincar aqui. Vamos brincar com esse bracinho. E aí dá para imaginar diversas coisas com essa posição. Ele pode estar apontando para algum lugar. Pode estar fazendo um sinal de tchau, né? Alguma coisa assim.
E dá para fazer ele em diversas situações que eu posso movimentar o bracinho dele dependendo da minha área de ação. Então acredito que tenha ficado mais nítido essa proporção de onde você pode deixar o bracinho dele rodando. Em próximas lives de grupo de estudo, a gente pode também fazer como a mão dele se movimenta em ângulos diferentes, em posicionamentos diferentes, não só linear, né, mas na frente e para trás também a gente pode fazer isso. Mas o que eu queria fazer aqui era mostrar como é que a gente poderia trabalhar melhor esse tibia aqui. Eu posso, inclusive, fazer nessa proporção aqui, nesse exemplo que eu tenho as perninhas dele mais abertas, eu posso, inclusive, fazer ele com os bracinhos segurando aqui na cintura. Lembrando sempre que a base do bracinho que vai encontrar posteriormente a mão, ela tem uma espessura menor, tá? Ó, tem uma espessura menor do que a base do braço onde encontra o ombro. Lembre sempre de fazer isso nos seus desenhos, em estilo Tibi. Tá, beleza? Cadê os nossos dois modelos aqui? Pra gente começar a brincar com essa anatomia. Aqui, ó. Aqui eu posso ter... Vamos finalizar aqui. Vamos finalizar o processar aquela informação. Como a gente pode adaptar isso àqueles membros para diferentes torsos do tibia. Aquela estrutura de membros. Posso fazer desde esse modo, aqui com as perninhas mais encurvadas. Ombrinho de um lado, ombrinho de outro. Posso deixar os bracinhos mais próximos do ombro aqui. E aí eu vou limpando toda a estrutura do meu tibia. Ó, todas as linhas que eu não preciso mais, eu posso ir limpando. Tá? E agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que do outro lado. Do outro lado, lembra que é um tibia mais robusto, e aí tem que lembrar dessa regrinha também, que o tibia sendo mais robusto, eu posso deixar os membros dele mais grossos. Então, eu posso desde vir aqui, ó, deixar a perninha dele mais aberta. Faço aqui a minha medida dos ombros. E posso deixar os membros dele também mais grossos, tá? O bracinho dele mais grosso. E a partir daqui, eu posso ir customizando esse tibia a partir dessa estrutura básica. Deixa eu engrossar um pouquinho mais essas pernas, que eu achei que ficaram muito finas. Aqui, ó. Comparada às outras, ela tá bem mais grossa. Feita a estrutura básica, eu posso começar
a lapidar como vai ficar essa pose. Bem simples mesmo, tá? Nesse nosso primeiro grupo de estudos, a ideia é que a gente possa ir complementando, todo grupo de estudo a gente possa complementar mais e mais essas definições, tá? Então é assim que eu costumo planejar essa minha estrutura básica, levando em consideração o formato do torso, tá? O formato do torso ele me ajuda muito a definir também, ó, dá pra ter diferença de um tibi mais robusto, tá? Para um tibi menorzinho, mais simpático, mais fofo talvez, mas isso vai variar muito de acordo com o que você quer. Então, acredito que você possa já utilizar esses conceitos para fazer os seus desenhos, não precisa ser só tibi, dá para usar esses conceitos também em outros diversos estilos de desenho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro grupo de estudos, que eu vou focar basicamente em estrutura básica do Tibi, como você pode, fundamentos desse desenho, do Tibi, e lembrando que se você quiser aprender a desenhar Tibis, com a qualidade que eu faço nos meus Tibis, tem aqui um link, bdartlab.com.br, onde você pode se inscrever no meu curso Como Desenhar Tibis, beleza? Deixa eu ver se alguém tem aqui se alguém tem mais alguma dúvida. Legal, Danilo, que bom que deu para entender. Eu vou sempre pegar uma horinha para a gente fazer esse grupo de estudos e aí vocês vão poder cada vez mais aperfeiçoando o desenho de vocês. Não fazer tudo numa vez só, mas ir aperfeiçoando com os poucos. A Gabi tá falando que ela tentou fazer um desenho hoje o desenho parecia que não sabia mais nada. Ah, tá, parecia que não sabia mais nada. Realmente, assim, tem duas maneiras que eu gosto de criar os meus desenhos. E eu vou mostrar aqui pra vocês pra deixar mais. Vou deixar aqui vocês no final dessa live que. Ah, lembra, eu falei que não ia botar o replay da live, mas tem uma surpresinha. Eu vou disponibilizar essa live de uma maneira diferente, só que ela não vai ficar aberta, tá? Ela provavelmente vai ser um material complementar, essas lives vão ser material complementar do e-book que eu tenho e que eu vou relançar ele mais atualizado. Geralmente, quando eu estou começando a desenhar, dependendo do meu dia, seguinte, dependendo do meu dia, do que eu gosto de fazer, do que eu tenho para fazer ainda, eu tenho duas maneiras de começar a fazer um desenho. Se eu estou muito inspirado, eu fecho o olho e saio desenhando. Fecho meu olho e saio desenhando. Geralmente é aí que sai vários chibis que eu nem consigo te explicar. Nem consigo te explicar exatamente de onde foi que eu tirei um traço ou outro, só dessa maneira de desenhar. De tanto fazer, eu acabo criando essa facilidade para desenhar algumas posições, alguns elementos. Então deixa eu criar esse tibi aqui, depois eu mostro para vocês o que eu queria falar.
Deixei o tipo todo. Vamos lá. Geralmente quando eu tô começando. Peraí, desculpa. Geralmente, quando eu tô começando a desenhar, eu tenho dois tipos de tem três tipos de maneiras de começar a desenhar. Isso é uma particularidade minha que eu tento ensinar no meu curso como desenhar tibis. Eu tenho uma maneira mais, deixa eu ver aqui. Eu tenho uma maneira mais intuitiva e eu tenho uma maneira mais lógica, tá? Geralmente eu tenho uma maneira mais intuitiva e uma maneira mais lógica de se fazer um tibi. O que vocês viram eu fazendo aqui não foi nenhuma nem outra, tá? Não foi intuitiva ou lógica, tá? Não foi isso. Foi intuitiva e lógica, tá? A maneira intuitiva que eu tenho de fazer, ela é uma não é uma falsa intuição, mas ela é uma intuição que ela não é totalmente intuição, ela não é 100% intuição. Por quê? O modelo que eu fiz aqui, eu já repeti ele diversas vezes. Eu já repeti esse modelo de tibi várias e várias vezes para fazer para clientes, para fazer para projetos pessoais e qualquer outra coisa. Projetos profissionais, né? E qualquer outra coisa. Então, tem muita coisa que quando eu estou começando a desenhar, eu já consigo visualizar. Por exemplo, a primeira coisa que eu não sei se vocês perceberam que eu desenhei foi essa parte bem aqui, ó. E a orelha. Essa foi a primeira coisa que eu desenhei. Outra coisa que eu desenhei foi essa barriguinha do tibi aqui, ó. Que eu sei que eu vou fazer aquele meu tibi mais com aquele formato de pera, então eu já costumo fazer isso. Outra coisa que eu faço de intuição já, que virou eu já repeti tantas vezes que se torna mais prático, inclusive é uma das coisas que eu gosto de estimular todo mundo, é que sempre pratiquem, por mais que o treino seja básico. A terceira coisa que eu fiz foi isso aqui, ó. Definir mais ou menos o cucuruto do tibi, né? Onde vai estar o formato da cabeça dele. Então eu sempre gosto de fazer isso. O formato do rosto, embaixo ou em cima. Se vocês perceberam, eu também fiz isso quando ele estava de frente. Depois eu começo a fazer a cintura do tibi. Só que eu não faço a bola. Por que eu não faço a bola? Porque eu já fiz ela várias vezes. Então essa minha maneira intuitiva, na verdade, ela é uma assimilação, tá? Da minha prática com uma maneira que eu ensino muito no curso como desenho tipo, que é uma maneira lógica. É você conseguir encaixar cada elemento do tibi em uma linha específica. O que acontece? Essa maneira lógica, ela tem uma parte boa e uma parte ruim. Como é que eu faço a maneira lógica? Eu defino para onde o tibi está olhando, eu defino a altura da posição dos olhos, eu sei que eu gosto de deixar um espaço entre um olho e outro, e eu sei que cada olho eu consigo fazer ele numa proporção específica. Aqui na linha do olho eu conecto com o meu ouvido.
E eu sei que eu tenho aqui, por baixo de tudo, eu tenho uma espécie de círculo aqui que ela vai me dando base para fazer todo o meu tibi. Mas, como eu já tenho isso praticado várias vezes, eu não preciso desenhar um círculo todo, eu acabo desenhando metade do círculo. Então é por isso que os treinos são muito interessantes para que você consiga reforçar cada fundamento. A partir daqui, eu tenho aquele meu círculo, eu tenho o meu formato de pera e eu tenho aqui a estrutura das perninhas, eu tenho os meus círculos aqui e faço a estrutura dos braços. Perfeito? A partir daqui, eu construo uma camada de cabelo que ela tem que ser um pouquinho afastado da cabeça do tibi, para não ficar muito batidinho. Então eu sei que eu tenho que ter isso. Na minha maneira de desenhar, ela não é somente uma maneira intuitiva e ela não é somente uma maneira lógica. Ela usa a lógica para eu entender as proporções. Aqui na lógica, o lado ruim da lógica é você fica muito preso a traços, né? Tem vários traços e parece que você só consegue desenhar quando você tem todos aqueles traços exatamente no lugar que eles estão. Só que a ideia dos treinos do curso Como Desenhar Tibis a Gabi sabe que a Gabi é aluna. A metodologia é o seguinte, eu começo com meus traços, que eles são uma espécie de rodinha para minha bicicleta, e conforme eu vou me sentindo à vontade, conforme eu já fiz aquilo tantas vezes, que eu sei onde cada linha tem que estar, eu acabo suprimindo esses traços com o passar do tempo, para que ele vire, com o passar do tempo, uma maneira mais intuitiva de fazer aquela minha lógica. Então, a minha forma de desenho, ela não é um ou outro. Eu já vejo várias pessoas falando, não existe uma maneira errada ou certa de desenhar, a não ser que você esteja roubando a arte de alguém, ou então, enfim, usando uma maneira muito ilícita para chegar naquele objetivo final, mas essa questão de ser mais intuitivo ou ser mais lógico, ela está muito relacionada, ao meu entender, com a personalidade do artista. Existem artistas que são mais rebeldes. Eu não gosto de usar linhas, eu gosto de fazer o desenho sem utilizar todas aquelas linhas, eu gosto de fazer o desenho mais solto. Isso aí, ok, isso aí é totalmente válido. Inclusive tem vários cursos de desenho lógico. Existe uma outra maneira que é a lógica, que eu vou definir exatamente quais divisões tem que ter na estrutura do meu tibi. O Marcos, né, MSSP, o Mango o Carlos também está falando, mas o Marcos está falando que ele usa a maneira lógica para proporção, o resto é intuitivo. Basicamente é o que eu faço aqui. Eu tento unir as duas coisas. Só que eu uso a lógica não somente para proporção, mas eu uso a lógica quando eu estou em dúvida, tá? Então, no curso eu gosto de focar nessas coisas. Eu gosto de focar na lógica, mas o treino da lógica você tem que tirar constantemente os traços para saber qual é a quantidade mínima de traços da lógica que você consegue montar a sua base intuitiva. E aí é uma coisa que não sou eu que vou falar para ti quantos traços você tem que fazer. É uma coisa que você vai com o meu direcionamento você vai entendendo qual é a sua peculiaridade. Se você gosta de fazer traços, quais são os traços que você gosta de fazer para construir o teu tibi. Aqui deu para entender que tem traços que eu não consigo tirar ainda da minha versão intuitiva. Vocês perceberam? Eu vou mostrar aqui para vocês quais são esses traços que eu não tiro da minha versão intuitiva, que é o círculo do ombro, tá? Isso eu não gosto de tirar. E isso aqui, ó, eu vou pintar. E essa não é o cabelo, é essa minha limitação de até onde vai o crânio do tibi. Se não E outra coisa também que eu gosto que eu gosto de utilizar é o tamanho, a proporção. Eu geralmente gosto de utilizar um tibi de 2 cabeças, então
eu pego aqui, ó, o meu corpo tem que ser mais ou menos igual ao tamanho da minha cabeça. Eu não uso exatamente, mas eu uso mais ou menos igual, porque a minha versão intuitiva, ela me deixa ter um pouquinho de liberdade para escolher a fundação. Agora, se eu estivesse construindo tudo da lógica, ele sairia milimetricamente perfeito. Perfeito comparado àquela proporção que eu ensinei para vocês. A Gabi tá falando pra mim, o rosto principalmente ainda usa muita lógica. Não consegue fazer sem as linhas ainda. Gabi, isso é repetição, tá? Isso é repetição. Eu não consigo te quantificar quantas vezes eu já desenhei um rosto nessa proporção. Meio de lado. Eu acho que é o rosto que eu mais desenho. Então, o que eu posso te falar? Tu sabe como fazer, só que tu ainda precisa de prática, tu ainda precisa de mais prática para se sentir mais à vontade para eliminar a lógica do rosto. Mas fica de boa porque agora fica de boa se você já começa o desenho intuitivamente e usa a lógica para corrigir. Se você usa a lógica desde o começo, é porque você ainda não está se sentindo à vontade suficiente para fazer os treinos sem a rodinha da bicicleta, como eu ensino lá no curso. Faz sentido para ti? A Dandara tá falando, geralmente eu faço um traço, esboço primeiro, perfeito. Isso eu também faço, tem gente que já começa sem esboço. Mas isso é para eu ter meio uma noção, porque eu não tenho muita experiência de como fazer isso, sabe? É exatamente isso que eu estou ensinando aqui. Você faz a lógica para te ajudar a trabalhar, a aperfeiçoar a forma intuitiva. O cara está falando que ele fica mais à vontade de fazer o traço com 2,5 cabeças. E, cara, eu vou te falar uma coisa. Geralmente eu planejo meu time com 2 cabeças, mas quando eu termino, ele tá com 2,5 cabeças. Então eu posso falar que eu também me sinto mais à vontade para fazer 2,5 cabeças, mesmo não querendo, tá? Mas isso é um papo para outro grupo de estudos. E aí, gente, vocês gostaram desse primeiro grupo de estudos? Estou pensando em trazer ele mais vezes, tá? O grupo de estudos vai ser uma live basicamente de 1 hora. Aqui tem um pouquinho mais de 1 hora, mas vai ser uma live de 1 hora que eu vou explicar os fundamentos do Tibia. Lembrando que depois eu vou botar um horário específico para vocês planejarem, mas eu não vou deixar todas as lives disponíveis aqui no Instagram. Elas também vão estar no YouTube e também vão estar no Facebook. Vai ter dias específicos que eu vou fazer no Facebook e outras que eu vou fazer no YouTube, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa live surpresa que é o começo do grupo de estudos. Eu queria dar uma aquecida aqui, queria sentir o que vocês estão pensando, porque são lives mais de estrutura básica. Eu não vou abordar pintura aqui nesse tipo de live. É uma live de grupo de estudo mesmo para desenho estilo Tibia, tá? O curso, ele custa R$200, tá? Você pode parcelar ele até 12 vezes. O link tá na minha bio. Aí você vai encontrar todas as informações, quais aulas tem, quais são os módulos, quais são as técnicas que eu vou utilizar. E para quem é do curso, essa semana eu acho que eu já consigo lançar aquelas aulas que eu tinha gravado. Já gravei 3 módulos, tá? De pinturas. E será que eu consigo mostrar para vocês aqui? A aula que eu acabei a aula que eu acabei de gravar, que eu vou narrar agora e fazer a apostila para botar também lá, é essa bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar sem bugar a live. Cadê? Imagem. Ah, não, vou mostrar aqui, ó. Esse desenho bem aqui. Esse desenho aqui vai estar também lá no curso a partir da próxima. Esse aqui é a partir da próxima semana. Essa semana vai ser aquele que eu fiz há um tempo atrás, que a galera curtiu muito. É um vampirinho também, mas esse desenho vai estar a partir da próxima semana lá no curso como desenha chips, como eu fiz ele todo passo a passo, explicando a iluminação e as ferramentas que eu utilizei para fazer isso. E aí você vai aprender a utilizar tanto no Ibis Paint quanto no Medibank Paint, e também como você pode utilizar isso em programas como o Autodesk, em programas como Photoshop, mas eu vou explicar o conceito e aí se você souber utilizar outra ferramenta, você pode utilizar no software que você quiser, tá bom?
Kim, aquele é um preço antigo, o curso hoje está custando o preço que eu te falei, mas tenho certeza que vale a pena, tá? Você pode perguntar para várias pessoas que fizeram o curso, que assistiram o curso, tenho certeza que vale a pena e eu vou conseguir te ajudar a desenhar assim. Basta seguir as etapas lá do curso. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado desse nosso grupo de estudos e até até a próxima. Até o nosso próximo grupo de estudos para até demora para continuar desenhando. Tem toda a camada aqui que até demora. Para a gente continuar desenhando e aprendendo mais sobre estrutura básica do Tibia. Beleza? Gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço quem participou ao vivo e espero encontrar vocês nas próximas lives. Beleza? Um abraço, gente.